Olá, eu sou o professor Hermes Pretel e estou aqui para apresentar uma aula exclusiva sobre anestesia na harmonização orofacial. Então vem comigo e vamos acompanhar aí as inovações que nós temos sobre anestesia e vamos compreender um pouco mais as deficiências e as vantagens de estar realizando os procedimentos de harmonização orofacial com anestesia. Então, inicialmente, eu gostaria de começar falando sobre os principais conceitos que nós devemos dominar para fazer uma boa anestesia. Dentre esses conceitos, eu listo três. Compreender bem a anatomia que nós vamos estar trabalhando, entender o conceito dos sais anestésicos, a diferença entre eles, né? E sem sombra de dúvida, o principal problema sobre as técnicas de anestesia é justamente conhecer bem a técnica da anestesia. Então, vamos estar discutindo de uma maneira geral esses três pontos, esse tripé do processo de anestesia na harmonização orofacial. Então, iniciando pela parte anatômica, depois discutindo um pouco a parte de anestésicos e, por final, vamos falar as técnicas aí que a gente pode estar aplicando nos diferentes tratamentos realizados na harmonização orofacial. Então, para falar um pouquinho da anestesia, eu sempre digo que a anestesia está envolvida diretamente com a anatomia. Então, para que a gente desenvolva essa boa anestesia, nós temos que conhecer bem a parte da osteologia, a parte muscular, né, dos tecidos musculares que nós vamos estar penetrando, a parte vascular, essa é primordial, porque perante a parte vascular é que nós vamos ter a diminuição, né, principalmente das intercorrências com a anestesia. E, claro, aonde a gente quer banhar, né, com o anestésico a nossa parte nervosa. Então aqui eu coloco um vídeo para vocês, somente para ilustrar todo esse complexo, né, que nós temos aí, tanto vascular quanto nervoso. E as regiões que a gente mais vai trabalhar aí, especificamente nos bloqueios, é justamente a região aonde está saindo a artéria e a veia infraorbital, né, que é o forame infraorbital. Então essa região é uma região bem complexa que nós vamos estar trabalhando. E também na região do forame mentoniano, onde nós temos ali, vocês estão vendo, vaso e artéria mentoniana passando ali naquela região. Então, são as duas regiões mais relevantes que nós vamos estar fazendo bloqueios no nosso dia a dia nas anestesias. As anestesias infiltrativas, como elas são superficiais, o risco de pegar um vaso mais calibroso, ele é diminuído, né? Então, a nossa preocupação maior aí com os vasos calibrosos, de não fazer uma injeção especificamente dentro desses vasos, é justamente aqui na região da artéria infraorbital e do forame infraorbital e na região do forame mentoniano. Ok? É óbvio que perante a técnica, né, é muito importante que nós façamos refluxo para que a gente veja aí se a gente realmente está dentro de um vaso. Ok? Em relação aos anestésicos, bem, aqui eu sei que muitos colegas têm dúvidas, né? E por conta dessas dúvidas, é óbvio que hoje em dia, no Brasil principalmente, a escolha acaba sendo pela lidocaína, né? Então, eu acho que essa aula de hoje é justamente para a gente ilustrar e fazer com que todos os colegas compreendam a diferença entre esses quatro sais principais que nós temos aí para anestesia. Então, para facilitar o entendimento, eu acabei criando aí uma tabela, né, que está inserida no nosso livro de harmonização orofacial. Essa tabela especificamente foi desenvolvida juntamente com o professor Dr. Felipe Polese, que é um grande amigo, estudioso da parte de anestesia. E aqui eu quero ilustrar para vocês os quatro principais sais que nós trabalhamos. Eu acabei colocando aqui também a benzocaína, né? Nós temos a benzocaína, que é justamente um dos anestésicos tópicos aí utilizados em procedimentos odontológicos. Porém, pessoal, eu gostaria de frisar aqui, de uma maneira bem incisiva com todos vocês, a questão específica de não trabalhar com anestesias tópicas na harmonização orofacial. Por quê? Porque a sua ação é muito limitada. Então, nós temos hoje resultados muito melhores fazendo a infiltração desses sais do que fazendo anestesia tópica. Então, nós contraindicamos procedimentos de harmonização orofacial
a utilização de anestesia tópica somente, ok? Então, para fazer essas técnicas de infiltrativa e de bloqueio, nós vamos estar utilizando aí a lidocaína, que é um dos principais sais utilizados hoje no dia a dia, a prilocaína, uma característica muito específica, com um vasoconstritor diferente, né, no dia a dia aí das anestesias, a mepivacaína, vocês vão ver com característica de utilizar ela com e sem vaso, e a articaína, que hoje é a minha escolha primordial. Eu vou estar mostrando aqui por quê, que é não só a minha escolha, né, mas como vários países aí acabam hoje escolhendo a articaína como o principal anestésico aí no dia a dia clínico. Então, vamos entender cada um desses sais. Iniciando especificamente pela lidocaína. A lidocaína, como eu comentei, é um dos anestésicos mais utilizados no Brasil, né? Ele é a base de amida, né? Então a gente está vendo aqui o grupamento amida, né? O nitrogênio ele formando o grupamento amida. E é muito importante entender que a amida, praticamente todos esses sais que a gente apresentou são a base de amida, elas são metabolizadas no nosso fígado. Muito bem, importante entender da lidocaína. A lidocaína é um anestésico que tem a sua durabilidade muito curta, muito curta. Então, nem é indicado utilizar a lidocaína de maneira a não trabalhar com a epinefrina, a noradrenalina, no caso aí, o vasoconstrictor. Assim, pessoal, vai sobrar a opção de se trabalhar com a lidocaína sempre com epinefrina, sempre com vasoconstrictor. E aí a duração é em média de 2 a 4 horas, ok? O segundo anestésico tópico interessante na escala, né, principalmente de tempo de duração, é a mepivacaína. E a mepivacaína acaba sendo um pouco mais versátil. Por quê? Porque também é um sal à base de amida, dá para ver o grupamento ali, né, com nitrogênio, dá para ver o anel aromático, muito semelhante à lidocaína. Porém aqui, pessoal, a característica do sal de mepivacaína é uma característica que, ao aplicar, eu tenho uma ação vasodilatadora menor do que, por exemplo, da lidocaína. O que abre-se uma possibilidade muito interessante da gente poder trabalhar com esse anestésico sem vasoconstrictor e ter uma durabilidade razoável aí de anestesia. Então nós temos a possibilidade de trabalhar com a MEP a 2% com vasoconstrictor, tá? E a MEP a 3% sem vasoconstrictor. Então, a durabilidade ali varia de 3 a 5 horas. Estamos falando de tecidos moles, que são os tecidos que nós trabalhamos principalmente nas técnicas aí de harmonização orofacial. Ok? Abre-se a possibilidade, então, com a mepivacaína, por exemplo, sem vasoconstrictor, de se trabalhar com pacientes que tenham problemas com vasoconstrictores, né? A prilocaína. A prilocaína é um sal muito parecido também com o grupamento amida, com anel aromático, porém, ela vem associada principalmente com a felipressina. E a felipressina é um vasoconstrictor diferente. A felipressina é um vasoconstrictor muito semelhante, né, no caso aí, a alguns hormônios que nós temos no nosso organismo, como por exemplo a oxitocina. Então, a prilocaína, como está associada à felipressina, ela é contraindicada em alguns casos, como por exemplo pacientes gestantes, pacientes anêmicas e pacientes aí que tenham histórico aí de metemoglobinemia, ok? Porém, ela se abre também a umas vantagens. Temos a vantagem de poder trabalhar com a prilocaína em pacientes tanto diabéticos quanto cardiopatas. Então vejam, nós temos que ter mais de um sal anestésico no nosso consultório, porque a partir do diagnóstico do nosso paciente, nós vamos eleger aquele que é menos, no caso aí, né, que causa menos intercorrências ou menos possibilidade de intercorrências nos pacientes. Porém, sabemos que o índice de intercorrências dos anestésicos é muito baixo. Conhecendo então os sais, esse índice vai diminuir mais ainda. Por isso eu convido todos vocês a estar continuando aí na nossa aula para conhecer não só o último sal e esse que é hoje a minha escolha, mas também visualizando aí algumas técnicas de anestesia que a gente aplica na harmonização orofacial. Então vamos lá, o nosso último sal é a articaína. Bem, a articaína, como eu comentei, é um grande coringa para a gente, tá? A articaína, ela sempre vai estar associada com o vasoconstrictor, no caso a epinefrina, né? E aí, por que a articaína é um grande coringa? Porque a articaína, ela tem uma efetividade um pouco melhor no quesito difusão,
Então vamos entender isso aí. Qual a diferença para os outros sais que a gente acabou de falar? A articaína ela vai estar diretamente relacionada com uma maior difusão. Por quê? Porque ela é mais lipossolúvel. Vamos entender isso aí. Todos os anestésicos que eu acabei de mostrar são à base de amida. Todos os sais são à base de amida, certo? Aqui também, se a gente for olhar a nossa fórmula química, vocês vão ver aqui no meio aqui a amida, né? O grupamento amida. Porém, pessoal, no anel aromático, como a gente está vendo aqui, o anel aromático da cadeia da articaína é um pouquinho diferente. Ela tem um enxofre, olha lá o S do enxofre. Esse enxofre da cadeia aromática faz com que essa substância química tenha uma característica de sulfa. Então, esse anel aí com enxofre se chama anel tiofênico. E esse anel tiofênico modifica completamente a articaína em comparação com os outros sais que a gente comentou. Aqui, no caso, você tem uma maior difusão, tanto para os tecidos moles quanto para os tecidos duros. Por isso a eleição da articaína. Não só por pensar que a articaína é mais potente ou dura mais tempo no tempo de anestesia do tecido mole. Não, mas muito mais para diminuir a chance de errar a anestesia. Como o Malamed comenta nos seus livros, o principal problema das anestesias está na técnica. Então, para a gente minimizar o problema da técnica, a articaína tendo uma difusão maior, tanto em tecido mole quanto em tecido duro, vai melhorar o processo aí de anestesia. Esse anel tiofênico, ele, como eu comentei, ele dá essa característica de maior lipossolubilidade e também a articaína acaba tendo uma menor toxicidade comparada com os outros sais. Agora, é importante a gente entender que tanto os pacientes cardíacos, agora, é importante a gente entender que tanto os pacientes anêmicos, que têm anemia, quanto os pacientes com metamoglobinemia e também os pacientes que são alérgicos a sulfas, a sulfatos, eles estão contraindicados à articaína. Todos os outros estão liberados para estar utilizando a articaína. Então a sugestão que eu dou para vocês é que vocês trabalhem um pouco mais com a articaína para melhorar justamente o grande problema da anestesia, que é a falha da técnica. Então aqui a gente consegue entender que a articaína acaba tendo uma ação com grande número de casos melhor do que os outros anestésicos, no caso aí também da harmonização orofacial. Então a sugestão é que vocês trabalhem também com a articaína. Então, entendendo todos esses sais, agora a gente vai compreender aí um pouco das técnicas, ok? Muito bem. E a técnica? Qual a dificuldade na técnica? Nós temos primeiro que caracterizar as técnicas que nós vamos usar. Nós vamos usar dois tipos de técnicas para fazer essas anestesias. Primeiro, técnica de bloqueio, que vai ser, como eu já comentei, na região infraorbital e na região mentoniana, tá? E segundo, técnica infiltrativa. Então, a técnica infiltrativa nós vamos fazer em toda a face, em detrimento dos pertuitos de entrada que nós vamos fazer os nossos procedimentos em geral. Então, está aqui duas fotos mostrando os bloqueios intrabucais e mostrando especificamente, de maneira extrabucal, as aplicações infiltrativas. Ok? Muito bem. Então, vamos ver as técnicas de bloqueio, tá? Então, caracterizando primeiro a técnica infraorbital. Na técnica infraorbital, nós temos aí a relação entre caninos e premolares. Então, nós vamos pegar ali entre canino e premolar e nós vamos entrar no longo eixo da agulha paralelo entre canino e premolar. E vamos depositar 1/3 de tubete de anestésico, pessoal. Vale ressaltar aqui a importância da agulha. A agulha de escolha que nós vamos trabalhar é a agulha de 25 milímetros. Essa agulha de 25 milímetros, para vocês encontrarem aí nas dentais, ela é caracterizada como agulha curta, tá? Aqui no Brasil ela é caracterizada como agulha curta. Então a agulha de 25 milímetros, vamos entrar no longo eixo paralelo entre canino e premolar, ok? E o depósito anestésico é 1/3 de anestésico. 1/3 de anestésico, ok? Já na mentoniano, muito semelhante à técnica, porém aqui nós vamos entrar paralelo entre primeiro e segundo premolar. Tá? A mesma agulha curta de 25 milímetros e vamos depositar 1/3 de anestésico. É muito importante ressaltar aqui, pessoal, a importância de não se colocar muito anestésico nessa região inferior, porque a drenagem aqui ela é bem complexa.
Então, se a gente depositar muito anestésico nessa região, vai ocorrer de formar um edema, tá? Tanto na região superior quanto inferior, é muito importante que nós façamos aqui uma leve movimentação externa. Essa movimentação vai auxiliar especificamente a gente não ter essa formação de edema. E claro, vai auxiliar se nós não aplicamos na posição correta do forame, ao menos a ajudar a fazer a difusão desse anestésico. Então, recapitulando, região infraorbital é 1/3 entre canino e premolar, região mentoniana também 1/3 do tubete entre primeiro e segundo premolar. Ambos trabalhando com agulha curta de 25 milímetros, ok? Essa é a agulha que vocês vão encontrar nas dentais para estar trabalhando nessa região aí. Muito bem, então visto a anatomia, visto os sais, entendido a técnica, vamos agora para os casos clínicos. Eu não vou comentar especificamente agora sobre a técnica infiltrativa, porque a técnica infiltrativa nós vamos entrar bem superficial, é uma anestesia em derme, tá? Superficial, com uma quantidade bem pequena, mínima de anestésico. Nós vamos ver aqui nas aplicações clínicas. Então, eu selecionei alguns casos clínicos, por exemplo, lábio, por exemplo, um bioestimulador, utilizando bioestimulador à base de PLLA e, por exemplo, fazendo concentrados plaquetários, concentrados sanguíneos. Eu vou mostrar aí 3 videozinhos ilustrando essas técnicas com a anestesia, tá? Primeiramente, eu gostaria de apresentar uma seringa que a gente tem utilizado, que é uma novidade no mercado mundial. Eu tenho certeza que vocês vão adorar o dia que vocês utilizarem, pela facilidade. Depois nós vamos entender um pouco mais dessa seringa, mas eu quero mostrar aqui uma seringa Carpuli específica para que a gente esteja fazendo essas aplicações. Então vejam lá, a Jet Clean. Aqui a gente consegue perceber, né, a utilização da Jet Clean, bem simples. Nós vamos estar colocando o tubete aí dentro do dispositivo, colocando a agulha. E essa é a montagem específica da seringa que daqui a pouquinho nós vamos ilustrar para vocês. Então vamos lá ver o primeiro caso. Preenchimento de lábio. Preenchimento de lábio, pessoal, geralmente nós fazemos anestesia sempre infraorbital, tá? Em alguns casos fazemos mentoniano, caso o paciente vá fazer o lábio inferior. Caso o paciente vá fazer somente o lábio superior, nós fazemos somente infraorbital. Eu particularmente gosto muito de fazer uma leve movimentação na seringa, vocês podem visualizar uma leve movimentação na seringa, né? Para que a gente jogue o sal na região do forame infraorbital. Então a agulha curta, olha lá, dá para ver bem a agulha, fazendo a movimentação também com o dedo, para que o sal seja bem difundido, 1/3 de cada lado. Também uma outra técnica interessante no lábio, porque não é anestesiada a região ali da comissura com a técnica infraorbital, nós podemos fazer ali 2 pontinhos, né? 2 botões anestésicos infiltrativos na comissura do lábio, que é uma das regiões ali que os pacientes sentem bem aí a sensibilidade. E aqui o antes e depois dessa paciente sem sensibilidade alguma, fazendo utilização aí de um tubete de anestésico, 1/3 de cada lado e sobrando um pouco ainda para fazer a infiltrativa, como comentado. A segunda técnica é uma técnica que eu particularmente utilizo muito hoje, que é a técnica de bioestimuladores. Então, nos bioestimuladores, nós fazemos botões anestésicos. Então, tá ali, vocês estão vendo ali a seringa, né, a Jet Clean, eu fazendo os botões anestésicos nos pertuitos de entrada. Então, vocês estão vendo um pertuito ali, que é um dos pertuitos que eu gosto de trabalhar em alguns pacientes que tenham deficiência de colágeno nessa região. Nós fazemos ali também na região próximo, ao final ali do arco zigomático, né, próximo à têmpora. Também é uma região que eu geralmente preencho bastante. Fazemos na região da mandíbula. Então, visualizamos aí abaixo. Mais ou menos, pessoal, a gente vai estar colocando aí entre 0,1 e 0,15 ml de anestésico, no máximo, em cada botãozinho desse, tá? A dica clínica aí dessas anestesias é fazer uma anestesia lenta, ok? Porque o paciente sente o ardor do anestésico, principalmente na derme. Então, a anestesia tem que ser lenta, é o grande segredo da injeção dos anestésicos. E aí estamos vendo a centrifugação, né, a técnica Cleopatra Technique, que a gente desenvolve aqui no Brasil, fazendo a união do APRF com IPRF.
Então vocês estão vendo a mistura, é uma técnica sensacional, que nós trabalhamos com fatores de crescimento, com o fibrinogênio do paciente. E claro, para que essa técnica seja tranquila, a anestesia, ela é sempre infiltrativa aí nos pontos, nos pertuitos de entrada, aonde que nós vamos entrar com a nossa cânula. Então fica muito tranquilo abrir o pertuito depois que a gente fez essa anestesia. Tá? Então fica a dica para todos os colegas que ainda não fazem anestesia nos procedimentos de Hoff, fica a dica para que vocês estejam fazendo, para que o paciente sinta, né, um procedimento mais tranquilo e não tenha aí sensibilidade dolorosa no momento de estar fazendo. E claro, para o nosso conforto também, no caso aí da gente estar trabalhando com o paciente controlado. Tá claro? Então aí uma técnica bem descrita nossa, que a gente hoje faz especificamente com anestesias. E aí, pessoal, eu gostaria de mostrar a Jet Clean. Primeiro, mostrar as características da Jet Clean, tá? Essa é uma seringa, pessoal, que é estéril, ela é movida, ela não de metal, ela é de plástico, então ela é transparente, como um todo transparente, então nós conseguimos visualizar o tubete por completo, diferentemente da seringa tradicional, da seringa carpuli de metal. Ela é segura porque ela é bem mais leve, então a gente tem uma firmeza, uma tranquilidade de trabalhar com ela. E mais, vocês podem ver ali em cima, como ela tem um receptáculo transparente, completo, o tubete não entra em contato com o paciente. Então o tubete não necessariamente tem que estar estéril, né? Porque a seringa está estéril. Okay? Ela tem um design atraente. Esse design faz com que os pacientes não tenham aquele pavor de ser submetido à anestesia. E claro, uma outra coisa muito importante, por ser um produto de plástico, é um produto reciclável. Então, junto nesse produto, tem adicionado algumas substâncias que fazem com que esse produto tenha uma degradação biológica, né? Ela seja degradado de uma maneira biológica. Então isso tudo faz com que a gente tenha a responsabilidade também, né, da reciclagem dessas seringas que vão ser utilizadas de uso único, tá? Então vamos verificar aí, vamos ver como é que funciona a Jet Clean. Então aqui nós temos a seringa, ela é composta de duas partes, tá? Essas duas partes ela se abre, né, no momento da gente colocar o nosso tubete, como vocês viram no vídeo. Ela tem um design próprio para a nossa mão, um apoio bem interessante, né, ergonômico, e aí o tubete separado, né, na verdade, não fica exposto com o nosso paciente, então a gente não tem aí os problemas, né, as intercorrências que a gente tem com os tubetes ao ser utilizado a seringa tradicional carpúlea. Eu comento isso porque na nossa clínica, quando a gente trabalhava com a seringa tradicional, a gente deixava esses tubetes, tirava esses tubetes da cartela e deixava esses tubetes em solução para que esse tubete, solução alcoólica, né, para que esse tubete não tivesse contaminação. Aqui no caso a gente não tem mais essa necessidade porque o tubete não entra em contato mais com o paciente. Ok? Então, para quem faz cirurgias, né, no momento de pegar o tubete, é só auxiliar e estar pegando esse tubete fora do campo cirúrgico e a carpule, né, essa carpule estar no campo cirúrgico, que a gente não tem problema nenhum com biossegurança. Tá certo? Então, para a gente concluir essa nossa aula resumida aí de harmonização orofacial, eu gostaria de deixar claro aqui que a anestesia na Hoff é um procedimento seguro e é um procedimento que gera muito mais conforto para o paciente. Ok? E utilizar a Jet Clean, que tem um custo baixo e todas essas vantagens podem ser incorporadas nos procedimentos da Hoff e, claro, os nossos pacientes vão ter um benefício muito maior, principalmente hoje, né, em se falar aí do que a gente está passando dessa pandemia de Covid, de contaminações, é um tratamento com muito maior biossegurança, porque essa seringa, ela sempre vai estar estéril, nós vamos abrir na frente do paciente. Então isso gera para o paciente uma segurança muito maior em termos aí de contaminação, né? E por fim, pessoal, eu tenho que comentar uma coisa importante para todos os colegas, né? Que essas seringas, elas
são de uso único. Então, não esquecer que é de uso único. Utilizou essa seringa, ela deve ser descartável. Por quê? Porque ela vem esterilizada, né? Então, utilizou essa seringa, uso único, vamos pôr essa seringa aí para reciclagem e assim a gente vai trabalhar de maneira com biossegurança e de uma maneira, claro, a preservar o meio ambiente em relação à utilização de descartáveis. Ok? Bom, então fica aqui a dica para que vocês acompanhem aí, principalmente não só os sais anestésicos, que eu acho que está bem resumido. Eu sei que há dúvida de muitos colegas na escolha e por ter essa dúvida acabam trabalhando muito com lidocaína. Lembrem-se que a articaína pode ser um anestésico aí, coringa de escolha, para que a gente diminua a deficiência das nossas técnicas e deficiência das anestesias em geral. Então, agradeço todos os colegas que estão nos assistindo, estimulo todos os colegas a conhecer a Jet Clean e a estar fazendo anestesia no seu dia a dia na harmonização orofacial. Tenho certeza que com essas técnicas associadas àquilo que a gente já realiza na harmonização orofacial, nós vamos subir aí um pouco mais, nesses procedimentos e melhorar cada vez mais, principalmente para os nossos pacientes e dar aí uma segurança, uma tranquilidade para eles. Então agradeço de coração a todos vocês que assistiram a nossa aula. Temos outras videoaulas aí disponíveis. Convido todos vocês a estarem assistindo essas outras videoaulas. Muito obrigado e tenham um bom dia.